Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô iniciando uma série de 5 vídeos com a temática Quem Você Pensa Que É. E para poder a gente estar iniciando essa série, eu vou compartilhar com vocês a história de Jefité. A história de Jefité se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, e eu vou estar lendo apenas o primeiro versículo, que diz assim: Era Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité, ou seja, ele era filho. Eu vou contextualizar para poder ficar mais fácil de entender aonde eu quero chegar e o que eu tenho para poder compartilhar com vocês. A Bíblia inicia a história de Jefité falando que ele era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas, apesar do seu porém, ele era filho. Naquela época, o filho que vinha fora do casamento era considerado um filho ilegítimo, né? Um filho bastardo. Então, possa ser que a grande maioria das pessoas olhassem para Jefité e enxergasse ele como alguém que não teria direitos. A Bíblia diz que Gileade, seu pai, ele teve outros filhos, né? Filhos legítimos dentro do casamento. A Bíblia não diz, o texto não narra, mas segundo a história, Jefité ele morava com sua mãe, mas sua mãe adoece e morre. E após a morte da sua mãe, ele vai morar com seu pai na serra de Gileade e também conviver com seus irmãos. Após a morte do seu pai, isso a história diz, a Bíblia não menciona, mas a história diz que os seus irmãos expulsam Jefité da terra de Gileade, da casa do pai. Ele vai para uma terra chamada Tobi e a Bíblia diz que homens levianos se juntam a ele. Aquele era um período de declínio espiritual muito grande e o povo seria entregue aos seus inimigos. O povo de Amon, que era um povo bárbaro, um povo sanguinário, que matava crianças, mulheres, abria a barriga de grávidas e arrancava um feto. Então, assim, era um povo sanguinário mesmo. Então, os anciões de Gileade, que basicamente eram os irmãos de Jefité, vão até a terra de Tobi, atrás de Jefité, que era valente e valoroso, e tinha as qualificações para poder liderar o exército, combater e vencer os inimigos. Trazendo a história de Jefité, eu quero compartilhar com você 3 lições que nós aprendemos. A Bíblia começa narrando a história de Jefité, chamando ele de valente e valoroso, mas menciona também que ele tinha um porém. Porém, ele era filho de uma prostituta. Mas apesar do seu porém, ele ainda era filho. Então, a primeira lição que a gente aprende com essa história é que, independente do meu porém, eu sou filha. A Bíblia diz que uma vez que eu criei e recebi Cristo como meu único e suficiente Salvador, me foi dado o direito de ser chamado filho, independente do que eu já vivenciei, do meu histórico, do meu momento. É a entrega de Cristo que nos traz essa legitimação a respeito da filiação, da paternidade de Deus na nossa vida. E aí eu não sei o que você vivenciou, eu não sei qual é o seu histórico, mas muitas das vezes os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos traumas, os nossos porém, embaça a nossa visão a respeito dessa verdade de que nós somos filhos. E aí, a partir dessa visão deturpada a respeito de quem nós somos, nós não nos movimentamos como filhos. Talvez você esteja pensando, ai meu, eu pequei tanto, eu errei tanto, que até mesmo eu desacreditei de mim. Vou fazer um paralelo aqui com a mulher pega no ato de adultério. A multidão levou ela até Jesus com o intuito de testá-lo, de apedrejar aquela mulher. Enquanto a multidão acusava aquela mulher, Jesus permanecia em silêncio, escrevendo algo no chão. Então ele lança a seguinte frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que aos poucos a multidão foi esvaziando, restou apenas Jesus e a mulher. E com aquela pergunta, Jesus libera uma verdade de que não há ninguém sem pecados, que ninguém é bom. É tudo graça. E não importa o quanto alguém se julgue religioso ou santo, o processo de santificação é lindo sim, mas é tudo graça. A segunda coisa que Jesus libera para aquela mulher é a misericórdia. Ele era o único sem pecados que podia julgar.
e ainda assim a absolveu. Ele sabia que ela precisava dessa misericórdia, sem esses fardos da culpa, para poder conseguir seguir em frente. A terceira coisa que Jesus libera é uma ordenança. Apesar de ser misericordioso, Jesus não é complacente com os nossos pecados. Jesus é misericordioso, mas a sua misericórdia também vem acompanhada de uma renúncia, né? Que ele disse para aquela mulher: vá, viva uma nova vida, não peque mais. Não, independente do que você fez de bom, de errado, de como você se enxerga por conta do seu histórico, das coisas, dos pecados que você já cometeu, existe um lugar de misericórdia, e esse lugar é o coração de Deus. Uma vez que você confessa, abandona, você alcança misericórdia. Nós alcançamos misericórdia. Não existe motivo para você não se colocar, não assumir essa identidade de filho. Não deixe que o diabo, que as mentiras do inferno roube a sua identidade de filho. O seu porém não define a sua origem. A segunda lição que nós temos com a história de Jefté é que quem não sabe quem é, deixa de receber aquilo que é seu por direito. Jefté era filho, a Bíblia diz isso. Mas no momento de vulnerabilidade, ele sai do lugar que é seu por direito. A gente lembra do irmão do filho pródigo. Estava na casa do pai, servia o pai, mas levava dentro de si uma mentalidade de escravo. Essa mentalidade ela é revelada quando o filho pródigo retorna e o pai dá uma festa e o seu irmão pergunta a um dos servos: o que está acontecendo? E aí o servo informa: seu pai fez uma festa para o seu irmão para celebrar o seu retorno. Ele vai até o pai, revoltado, cheio de questionamentos, dizendo: eu sou sempre aqui, eu tô sempre, parafraseando, né? Eu tô sempre aqui servindo, me dedicando. E esse filho seu que te desonrou, foi, gastou tudo quanto tinha, voltou, o senhor ainda faz uma festa. Então o pai diz pra ele: meu filho, tudo que tem aqui é seu. Caminha com um sentimento de órfão. Filhos órfãos de um pai vivo. Você não é órfão, você tem direito a partir de Cristo. Uma vez que você aceitou a Cristo, você tem direito. Nós temos os deveres, né? Nós precisamos saber os deveres que nós temos como filho, de obedecer as diretrizes, as ordenâncias, o direcionar de Deus, mas também nós temos os direitos, os benefícios, que são as verdades de Deus. Aprendemos com esse texto, tem muitas outras, mas eu separei essas três. É que nos momentos de vulnerabilidade emocional, precisamos ter cuidado em quais são as vozes que nós temos dado ouvido. O texto não diz, mas a história conta que Jefté tinha perdido o seu pai, a sua mãe. Ele estava ali num ambiente onde ele, talvez, acredito eu, ele pensasse assim que ele teria um refúgio, mas ao invés disso, os seus irmãos os expulsando de casa. Mesmo tendo direitos, ele sai do lugar de onde era para ele estar. Vai para uma terra de refúgio, mas não era a terra, não era o lugar que Deus tinha preparado para ele. Acredito que as suas emoções estavam tão embaraçadas que ele não conseguiu enxergar a verdade de quem ele era. Às vezes é isso que acontece com a gente nos momentos de vulnerabilidade emocional. O diabo nos ataca nas nossas emoções. Tem um livro da Joyce que se chama Campo de Batalha da Mente, e esse livro é excelente. A gente aprende nesse livro que toda guerra é travada na nossa mente. Esse é o campo de batalha. Uma vez que eu sou vencido nos meus pensamentos, por isso que a Bíblia também diz pra gente cuidar dos nossos pensamentos e o que tem regido os nossos pensamentos. Porque uma vez que nós perdemos aqui, isso reflete nas nossas atitudes, nas nossas emoções. E as nossas emoções interferem e refletem nas nossas atitudes. E a gente começa a se movimentar a partir das nossas emoções. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: as nossas emoções mentem. Não acredite no que você sente. Acredite na verdade de Deus sobre você. E aí eu tenho uma pergunta: qual é a voz que tem dado destino para você? Qual é a voz que tem governado a sua vida? Se eu ouço a voz de Deus, eu tenho o destino que Deus preparou para mim. Mas se eu dou ouvido a tantas outras vozes e deixo de lado a verdade que Deus liberou sobre mim, de que, independente do porém, independente da minha vulnerabilidade emocional, independente dos meus conflitos, independente das minhas circunstâncias, eu
Seu filho? Eu tenho essa pergunta pra você. Quem você pensa que é? Quem dita quem você é? É as suas emoções? É o que você pensa a respeito de si mesmo? É o que as pessoas dizem a respeito de quem você é? Ou é o que Deus falou? A forma com que a gente se enxerga nos faz se mover a partir desse lugar. Da forma com que nós enxergamos a Deus nos faz ter uma visão assertiva, realista, verdadeira a respeito de quem nós somos. E aí, quem você pensa que é? Reflita sobre isso.